Em Londres tem de tudo: cultura, vida noturna, comida, moda, futebol e também uma comunidade judaica. Bastante grande, cerca de 150 mil judeus, que são mais ou menos metade da quantidade que existe em toda a Grã-Bretanha. Moram entre Enfield e Brixton. Enquanto no centro da cidade talvez se sinta seguro, nos bairros judeus sentem-se um alvo fácil para elementos antissemitas na cidade. Os incidentes estão aumentando rapidamente e o governo britânico não faz o suficiente. Só os números e o ódio a Israel estão crescendo cada vez mais. É isso aí. Me faça uma pergunta lá. Estamos fazendo um projeto sobre a cidade, sobre Londres e sobre a relação entre Londres e Israel. E eu quero saber, o que você acha de... Israel. Palestina livre, irmão. Palestina livre. Shalom. Cale-se, Tudo venda bem, pra eles, shalom. relaxe, venda pra ele. Vamos lá. Eu amo Israel, eu amo todo mundo. Somos todos irmãos e irmãs. Bem, Isso não ajuda ninguém, né? Tirando dinheiro. Como você se sente em relação ao que os britânicos sentem sobre Israel? tô tentando entender, mas você pegou meu microfone. Tudo bem. E é exatamente assim que a política funciona, gente, em casa. Há cerca de 2 anos, em 24 de agosto, recebi um e-mail me convidando para participar de um acampamento de composição que aconteceria no país de Gales. Chego lá, é tipo uma cabana grande, peço para um motorista que estava comigo para me ajudar a ver se estou no lugar certo. De repente, 3 caras grandalhões começaram a correr em minha direção com sorrisos e foi assim que basicamente me atacaram. Também me algemaram e me amarraram a uma espécie de aquecedor que tinha na parede. Por sorte, como o motorista entrou comigo e conseguiu escapar, eles perceberam que se o motorista escapou, ele provavelmente pediria ajuda. Depois de alguns minutos, levantei a cabeça e vi que não havia ninguém lá. Foi assim que percebi que podia me levantar, percebi que podia me soltar. Comecei a sair pelos campos ali de País de Gales, me escondi atrás de uma cabana velha lá e liguei pedindo ajuda. E esse foi um momento muito difícil na vida. Eu não tinha certeza se ia sobreviver a isso, digamos assim. No começo, a polícia disse que eles só queriam me sequestrar e fugir e tentar extorquir dinheiro. E quanto mais o tempo passava, mais eles enfatizavam o fato de que realmente havia um motivo nacionalista ali. Sábado à tarde, e Altança Park, vocês podem ver o nome aqui, é um caso raro em Londres. Estamos aqui, na verdade, no grande passeio pela Palestina. Um evento para toda a família, crianças, adultos, na verdade cerca de 150 ciclistas que vêm de toda Londres se reúnem aqui em Altança Park para um evento em prol da Palestina. Ajudando em uma venda de bolos, arrecadando dinheiro para uma família em Gaza que precisa de água. Então, quando o 7 de outubro aconteceu, nós nos envolvemos muito mais ativamente participando de todas as manifestações nacionais, participando dos passeios de bicicleta e sendo uma voz para os palestinos. Para parar o genocídio, para parar a limpeza étnica. Israel não foi responsabilizado por isso há décadas. Desde aquela noite, os palestinos estão gritando e tentando fazer isso de forma pacífica. Olha, ele está ouvindo. A mídia britânica é muito crítica em relação a nós. Não é só a mídia local, é também a mídia internacional. Então isso tem impacto no mundo todo. Muita gente confunde israelenses com judeus. Então, sabe, é meio que, ignorância mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu digo para meus amigos judeus, se posicionem mais. Mas isso é um pouco como culpar a vítima. Você tem que se levantar e se posicionar às vezes. E se você não faz isso, é aí que o Holocausto aconteceu. Foi assim que Hitler surgiu. Foi terrível o que aconteceu em 7 de outubro. Mas às vezes, diante de uma tragédia horrível, você precisa demonstrar humildade e compaixão. Não é fácil fazer isso. Fazer o que eles estão fazendo e cometer genocídio não é a resposta. Shombrim é uma organização totalmente financiada pela comunidade. Estamos lá para mostrar presença e para fazer a ponte até a chegada da polícia. Com que frequência vocês recebem uma ligação? Entende? Ligações, eu diria, são cerca de 5 vezes por dia. Varia entre 5 e 8 vezes por dia. Pessoas gritando nas ruas, Heil Hitler, seja Palestina livre, matem os judeus. Este é um dos lugares mais judaicos de Londres, o bairro de Golders Green. Negócios kosher em cada esquina, cerca de 3.000 famílias judaicas no bairro, que se tornou um ponto focal para incidentes antissemitas. É um café,
temos uma padaria, temos uma pizzaria. Todos esses são restaurantes kosher. Alvos principais, sem segurança. Aqui temos hummus fresco. Alguns dias depois do 7 de outubro, picharam a ponte aqui atrás, com Palestina. Também houve um incidente em que jogaram um botijão de gás na porta. Na verdade, quebraram a porta. Por outro lado, posso dizer que a quantidade de cartas que recebi de pessoas não judias que enviaram dinheiro dentro de envelopes, eu nunca vi algo assim na vida. Isso foi menos perceptível logo após o 7 de outubro, tirando alguns incidentes que aconteceram. Mas eu acho que com o tempo, na verdade, a sensação de antissemitismo que está crescendo de forma geral, dá para sentir isso também aqui. Com certeza, vou contar. Nashim ou Gishim. Se sentem menos seguros para andar assim na rua com sua identidade judaica. Você compartilha dessa percepção? Sim, com certeza. Entre 7 de outubro e as marchas que aconteceram aqui toda semana, isso meio que legitimou o ódio aos judeus. E o governo demorou muito tempo, quer dizer, literalmente, só depois que Golders Green foi alvo de bombas incendiárias algumas vezes, é que acordaram. Ele veio da estação de metrô ali e acabou esfaqueando uma das pessoas. Então ele veio andando até aqui e tinha um homem judeu ali perto do ponto de ônibus. E foi aqui que ele pulou em cima dele. O que gostaríamos da polícia e do governo é que eles dessem continuidade aos casos. O processo de acompanhamento depois disso é bastante fraco e isso precisa ser fortalecido. Eles estão sendo presos, mas nada acontece depois disso. O que fazemos é cada vez mais alvo de organizações terroristas. Nós nos encontramos com Gideon em seu escritório em Londres. É muito importante para ele garantir que ninguém saiba onde eles estão localizados por causa da luta deles contra o antissemitismo nos últimos anos. Havia uma marcha pela Palestina que estava à minha frente. Quando comecei a atravessar, primeiro senti mãos me segurando. E então percebi que era um policial me arrastando de volta para a calçada. Você. Esta é uma marcha pró-Palestina. Preocupados que sua presença aqui vá antagonizar essas pessoas, então teremos que prendê-lo se você ficar aqui. Nos disseram que essas marchas eram seguras, que eram pacíficas. Isso, para mim, era uma prova absoluta. Mas isso era uma mentira. Honestamente, foi bem revoltante. E não só isso, você tem Sir Mark Rowley, o chefe da Polícia Metropolitana de Londres, que diz que realmente apoia o que aquele policial fez. Eles saíram no meio da noite, por volta de 1h23 da manhã, e vieram correndo até aqui com galões de gasolina. Aqui, neste lugar, há 5 meses, o terrorismo atingiu tudo. De vez em quando, uma célula chega aqui, derrama gasolina sobre as ambulâncias da United Hatzalah e, na verdade, coloca fogo nelas. Uma delas até explode e cai sobre a sinagoga que fica bem aqui ao lado. Foi um verdadeiro terror e ansiedade e as pessoas não conseguiam acreditar até onde alguém pode chegar para atacar um serviço de ambulância. Infelizmente, a polícia demorou 25 minutos para chegar. Mais de 25 minutos. E isso não é suficiente. Você chegou, na verdade, ao dia 40, que é o dia de lembrança de Hassan Ben Ali. Todo verso em sua canção menciona esse dia. Não sai daqui. Por exemplo, o que você está mostrando aqui, Rosnat al-Rasul, é uma instituição religiosa iraniana em Londres. Não é uma instituição inocente. Será que o terror é financiado pelo Irã? A instituição religiosa permite. Ela é um instrumento que permite ao Irã. Apenas para controlar a população xiita. Eles tentam muito enfatizar suas atividades inocentes. Você vai ver lá a caridade, mas no final das contas, tudo isso é conduzido pelo Irã. E essa é a infraestrutura que permite ao Irã ter influência no Reino Unido.
Você vê, o Loleubermia, na verdade, é a maior ONG iraniana do mundo. Na verdade, quem está à frente dela, Ayatollah Ramazani, foi nomeado pelo líder supremo do Irã. Você diz mais uma coisa nesse contexto? A menção à juventude. Eles investem muito em doutrinar os jovens xiitas para que sejam leais tanto ao Irã quanto à revolução. É verdade que você não vai ver abertamente eles chamando para o terrorismo, mas é isso que chamamos de infraestrutura facilitadora, que permite ao Irã ter influência nessas comunidades xiitas ao redor do mundo. E se eles precisarem, no final das contas, de uma atividade operacional, é esse o lugar que eles vão procurar. Este evento está acontecendo no Speaker's Corner, no Hyde Park, o lugar mais associado à liberdade de expressão. Há pouco, quase nos convenceram de que este era um evento inocente. E então, vimos essa bandeira. A República Islâmica do Irã, certo? Bandeira do Irã. Não há bandeira do Irã. Nenhuma outra bandeira do Irã. Nenhuma outra bandeira. Posso perguntar qual é a conexão com o evento? Desculpe. I24 News! I24 News! Qual é o seu documento de identidade? Documentos de identidade. Nós temos documentos de identidade. Só depois da filmagem que percebemos a bandana que essa pessoa estava usando. A escrita vermelha menciona o 40º dia. Mas presta atenção nas figuras ao lado da cabeça dele. No primeiro está Qassem Soleimani, o ex-comandante da Força Quds que foi assassinado pelos americanos. Do outro lado, Ali Khamenei, o ex-líder supremo do Irã. Rauf Nakumitrakin, da região, e disse aqui 2 fragmentos que estão nos seguindo. O quê? Do que você está falando? Este governo nem sequer menciona muito a questão do extremismo islamista. Você não pode fazer política com extremismo. Você tem que nomear, tem que enfrentar. O que acontece quando você faz política com extremismo? Ele cresce. As pessoas são atraídas pela ideologia. As pessoas acham que é normal. 150 mil judeus vivem em Londres e a grande maioria vai concordar que a Grã-Bretanha mudou. O país que apoiou Israel por muito tempo pode ser acolhedor para o turista israelense, mas em seu silêncio serve como terreno fértil para que elementos hostis a Israel criem raízes e os judeus sentem que não há a quem recorrer. Acho que na história judaica houve muitas vezes em que chegou a hora de partir. Se o Reino Unido cair e se tornar um lugar onde os judeus não possam mais viver, isso é absolutamente devastador e terrível para o Ocidente como um todo. E eu não acho que já chegamos a esse ponto.